Há momentos na vida em que tudo parece parar. Mesmo que o mundo continue correndo, mesmo que as notícias não parem de chegar, mesmo que as vozes ao redor falem sem cessar, dentro de nós, algo silencia. E nesse silêncio, uma pergunta surge. Será que existe um chamado maior para mim? Você já sentiu isso? Um incômodo que não passa, uma sensação de que há algo mais, algo além do que os olhos podem ver. Você cumpre suas tarefas, vive seu dia, conversa com as pessoas, mas no fundo sente que falta algo. Como se houvesse uma missão inacabada dentro do peito. Como se Deus estivesse tentando falar e você, aos poucos, começasse a ouvir. Hoje, queremos te convidar a olhar para Mateus capítulo 9, não como um simples relato bíblico, mas como um espelho da sua alma, como um grito divino dizendo: Ei, eu te vejo e estou te chamando. Esse capítulo não é mais do que uma página da Escritura. É um convite, é um desafio, é um despertar. Ele começa com cura, com compaixão, com fé rasgando tetos para alcançar o milagre. Homens que carregam um paralítico até Jesus, um Cristo que não apenas cura o corpo, mas perdoa pecados. E ali, já no primeiro versículo, você percebe: Jesus não está atrás de espectadores. Ele está procurando participantes do reino. Mas não para por aí. Em meio à multidão, Jesus passa por um homem ignorado, rejeitado, esquecido, Mateus, um cobrador de impostos, sentado, sozinho, cercado por moedas e por julgamentos. E então, Jesus olha. Não com desprezo, não com acusações, mas com um propósito. Segue-me. 2 palavras. Simples, mas carregadas de eternidade. A Bíblia diz que Mateus se levantou e seguiu Jesus. Não perguntou para onde, não pediu tempo para pensar, ele apenas respondeu. E aqui está o ponto que talvez te desafie mais do que qualquer outro. Jesus ainda está passando. Ele ainda está chamando. Ele ainda está dizendo: segue-me. Mas a grande pergunta é: você está pronto para levantar da sua mesa? Está pronto para deixar tudo aquilo que construiu, mesmo que seja confortável, mesmo que pareça seguro? Quantas vezes o chamado de Deus bateu à porta do seu coração e você hesitou? Quantas vezes você ouviu, mas silenciou, sentiu, mas ignorou, chorou, mas não mudou? Hoje, o Espírito Santo quer falar contigo por meio dessa palavra. Ele quer tocar partes da sua história que talvez você tenha escondido. Quer reacender o que um dia ardeu forte, mas que o tempo esfriou. Quer te lembrar que você não é invisível. Que não importa o que digam de você, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, Jesus te vê, te chama e te ama. Mateus 9 nos mostra que o chamado não vem para os perfeitos, vem para os quebrados, os cansados, os desprezados. Jesus não escolhe baseando-se em currículo, reputação ou status. Ele escolhe baseando-se no coração. E se o seu coração ainda pulsa, ainda sonha, ainda busca algo mais, então você está pronto para ouvir essa mensagem. Está pronto para deixar Jesus te confrontar e talvez finalmente te transformar. Porque o que vem a seguir nesse capítulo e neste vídeo não é apenas sobre Mateus. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós que um dia ouvimos a voz do Mestre e precisamos decidir se ficamos sentados ou se nos levantamos para viver o chamado. Respire fundo, silencie a pressa e abra sua alma, porque o céu tem algo a te dizer hoje e talvez seja agora o seu momento de responder. Imagine o peso de viver todos os dias sendo odiado,
ser visto como traidor, ser ignorado nas ruas, ter seu nome sussurrado com desprezo, como se você fosse uma mancha na história da sua comunidade. Assim, era a vida de Mateus, o cobrador de impostos. Sentado dia após dia atrás de uma mesa, coletando tributos para Roma, vendo olhares de desconfiança, ouvindo insultos disfarçados, sentindo-se sozinho, mesmo cercado de gente. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um lugar, mas não pertencesse a ele? Como se vivesse, mas não verdadeiramente? Mateus conhecia o sabor do desprezo, mas também conhecia o peso da rotina. Uma rotina que esmaga sonhos, que suga a alma, que nos prende em uma vida que não escolhemos, mas à qual nos acostumamos. Talvez você também esteja aí, sentado à sua própria mesa, preso a um trabalho que não te realiza, a relacionamentos que não te respeitam, a um estilo de vida que te afasta de quem você realmente é. Mas então, naquele dia, que parecia igual a todos os outros, Jesus passa. Ele poderia apenas seguir, poderia olhar e ignorar como tantos outros fizeram. Mas ele para e olha. E nesse olhar, há algo que ninguém mais viu. Jesus não vê um traidor, não vê um vendido, não vê um pecador. Ele vê um discípulo. E então, com uma voz firme, mas cheia de amor, ele diz: segue-me. 2 palavras, simples, diretas, mas capazes de romper anos de escuridão. Palavras que queimam como fogo, mas curam como bálsamo. E o mais surpreendente é que Mateus levanta, não hesita, não argumenta, não pede explicações, não faz cálculos. Ele simplesmente se levanta e segue. O que teria acontecido no coração de Mateus naquele momento? Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Talvez tivesse visto os milagres. Talvez houvesse uma esperança escondida dentro dele, esperando por um sinal. Ou talvez Jesus foi o primeiro a enxergar nele algo que nem ele mesmo via. E agora, pare e pense. E se hoje Jesus também estiver passando perto de você? E se essa palavra, este vídeo, este momento, for um instante em que ele para, olha e diz: segue-me. O que está te impedindo de levantar? Quantas vezes o medo te segurou na cadeira? Quantas vezes você preferiu a estabilidade da dor à incerteza da cura? Quantas vezes você silenciou o chamado, achando que não era digno, achando que não estava pronto? Mateus não estava pronto, mas Jesus o chamou assim mesmo, porque o chamado não depende da sua preparação, depende da sua resposta. E se o Criador do Universo, o Filho do Deus vivo, está dizendo: eu quero você comigo, você ainda vai ficar aí sentado? A mesa de Mateus era feita de madeira e moedas, mas a sua pode ser feita de hábitos antigos, de conforto paralisante, de promessas não cumpridas. E Jesus está dizendo: levante-se, me siga, eu tenho algo maior para você. Quando Mateus se levantou, ele deixou para trás mais do que uma profissão. Ele deixou o rótulo, deixou o medo, deixou o passado e caminhou rumo ao propósito. Hoje, você também pode fazer isso. Não importa o que dizem sobre você, não importa quantas vezes você caiu, ou quantas vezes se sentiu pequeno demais para ser chamado. O chamado de Jesus não é um prêmio para os fortes, é um remédio para os feridos, é um caminho para os perdidos, é um abraço para os rejeitados. E nesse chamado, há espaço para você. Então feche os olhos por um instante, escute além do barulho e sinta: Jesus está olhando para você com amor,
com propósito, com destino, e dizendo: segue-me. A cena muda. Mateus já não está mais à mesa dos impostos. Agora está à mesa do acolhimento. Na sua casa, um banquete começa a ser servido. Mas não um banquete de reis ou sacerdotes. Não um banquete de pessoas respeitadas pela sociedade. Os convidados são outros, pecadores, gente mal falada, prostitutas, homens comuns com histórias tortas, corações remendados e olhos que já viram demais. Gente que a religião despreza, gente que a sociedade finge que não existe, gente como eu e você. E quem está no centro da mesa? Jesus. Sim, o Filho de Deus não escolhe os palácios. Ele prefere os encontros íntimos nos lares humildes, nos espaços em que a dor é visível, onde a verdade não precisa de maquiagem. Jesus não está lá por aparência, está por amor. Enquanto a comida é servida e as risadas se espalham, há algo sagrado naquele ambiente. Não é apenas um jantar, é um momento de cura, de restauração, de novos começos. Mas, do lado de fora, há quem observe, há quem critique, há quem julgue. Os fariseus não conseguem entender. Eles perguntam aos discípulos com vozes frias, carregadas de julgamento: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Como se o amor de Deus tivesse limites. Como se a santidade fosse um muro e não uma ponte. Como se a presença de Jesus devesse ser exclusiva para os dignos. Mas Jesus ouve e responde com palavras que ecoam até hoje. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E nessa resposta, o mundo é virado de cabeça para baixo. Porque o reino de Deus não é para os que se acham bons, é para os que reconhecem sua necessidade. Não é para os que se escondem atrás de rituais, mas para os que desejam transformação. Quantas vezes já fomos como os fariseus, rápidos para apontar, lentos para amar, apegados à aparência de piedade enquanto ignoramos o coração do próximo? Quantas vezes deixamos de sentar à mesa com alguém porque julgamos que ele não merece? Mas Jesus, Ele nos ensina que o amor verdadeiro rompe preconceitos. Ele nos mostra que a graça escandaliza, porque ela abraça quem todos querem afastar. A casa de Mateus, antes um símbolo de ganância e rejeição, agora se torna um altar de encontro com a misericórdia. E tudo isso porque Jesus escolheu estar com os que ninguém queria estar. E você? Com quem você tem escolhido se sentar? Você tem construído muros ou pontes? Talvez o banquete de Mateus nos lembre que a verdadeira fé não está nos altares dourados, mas nas mesas humildes, nas conversas sinceras, nos olhares que dizem: você pertence, você é bem-vindo. Jesus não está te chamando apenas para ser um seguidor. Ele está te chamando para ser um anfitrião do amor, para abrir as portas, para estender a mão, para olhar nos olhos de quem o mundo rejeita e dizer: sente-se aqui, vamos cear juntos. Porque o Evangelho não é um clube exclusivo, é um abrigo para os feridos, é uma casa para os perdidos, é uma mesa para os quebrados. E se você já se sentiu como um desses convidados, saiba que Jesus tem um lugar para você na mesa. Mas se você tem sido fariseu, rápido para julgar e lento para amar, saiba que Jesus também tem uma palavra para você. Aprenda o que é misericórdia. Porque no final das contas, não é sobre religião, é sobre redenção. Não é sobre regras, é sobre reconciliação. Não é sobre merecimento, é sobre graça.
E essa graça está disponível agora, na sua casa, na sua vida, na sua história. Você aceita sentar-se à mesa com Ele? A jornada de Jesus continua. E com ele caminham multidões, homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, todos com algo em comum: uma dor, uma perda, uma esperança. Eles o seguem não apenas pelos milagres, mas porque ao lado dele, algo dentro deles vive. Algo que há muito tempo estava apagado. Algo que nenhum líder, nenhum sistema, nenhum templo havia tocado antes. E é nesse fluxo de gente, nesse rio de almas sedentas, que Jesus se move. Ele toca os olhos de um cego e a luz volta a existir. Ele fala com um mudo e a voz rompe o silêncio. Ele liberta um homem possuído e o caos se transforma em paz. Mas o mais poderoso não está apenas no que ele faz. Está em como ele olha, como ele sente, como ele enxerga. A Bíblia diz que Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. Ele não viu apenas corpos, ele viu corações partidos, viu a angústia escondida nos sorrisos, viu o vazio nos olhos de quem já havia perdido tudo, viu o peso nos ombros de quem tentava ser forte o tempo todo. E então, ele sentiu. Sim, o Deus encarnado sentiu a dor da humanidade. Não de longe com frieza, mas de perto com ternura. A palavra usada ali é forte, compadeceu-se delas. No original grego, é uma compaixão que mexe com as entranhas, uma dor que ele carrega no próprio corpo, um amor que não observa de cima, mas se ajoelha ao lado, que toca o leproso, que escuta o gemido da mulher que sangra 12 anos, que sente a mão trêmula da viúva ao enterrar seu único filho. Jesus vê, Jesus sente, Jesus age. E então, ele declara algo profundo, algo que ressoa até hoje, como um chamado que atravessa os séculos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Aqui, algo muda. Jesus deixa de ser apenas o que cura e se revela como o que chama. Ele nos convida não só a receber, mas a responder. Não só a segui-lo, mas a servi-lo. O mundo está cheio de dor, cheio de multidões invisíveis. Pessoas que sorriem, mas estão quebradas. Pessoas que trabalham, mas estão exaustas. Pessoas que até entram em igrejas, mas saem vazias. E Jesus está dizendo: você pode ser a resposta. Você pode ser minhas mãos, minha voz, meu abraço. Você consegue sentir o peso disso? Não é uma cobrança, é um convite sagrado. Jesus está procurando corações dispostos, não perfeitos, não teólogos, não famosos, mas dispostos. Dispostos a parar por alguém no caminho, dispostos a chorar com os que choram, dispostos a orar por quem já não tem forças, dispostos a ver como ele vê. Mas por que são tão poucos os trabalhadores? Por que há tantos espectadores e tão poucos discípulos ativos? Talvez porque o chamado exige entrega, exige compaixão real, exige sair do nosso conforto, das nossas bolhas religiosas, dos nossos calendários lotados, para viver o Evangelho como ele viveu. E isso assusta, porque amar como Jesus amou dói. Servir como ele serviu cansa, mas transforma, liberta, faz a vida valer a pena. Talvez você esteja ouvindo isso e pense: mas quem sou eu? Sou pequeno, sou falho, sou quebrado. Mas lembre-se, Jesus não chamou super-heróis, chamou pescadores, cobradores de impostos, mulheres simples, jovens inexperientes. Chamou gente comum para realizar algo extraordinário. E hoje, Ele está te chamando, não apenas para seguir na multidão, mas para ser um trabalhador da seara, um mensageiro da esperança, um canal de cura, uma resposta de Deus
para alguém que está clamando em silêncio. Você consegue ouvir esse clamor? Feche os olhos e escute. O mundo está gemendo. Pessoas estão clamando. Almas estão se perdendo. E Jesus ainda está dizendo: a seara é grande, mas poucos estão dispostos. Você está entre os poucos? Ou ainda está esperando o momento ideal, a preparação perfeita, o sinal claro? Talvez esse vídeo seja o sinal. Talvez essa palavra seja o empurrão. O mundo precisa de você. Não da sua força, mas da sua entrega. Levante-se, ore, disponha-se, porque onde há dor, há espaço para o amor de Deus agir. E Ele quer agir através de você. O tempo passou. Os dias de Mateus já não são os nossos. As ruas de Cafarnaum deram lugar a avenidas de concreto, a semáforos apressados, a cidades que nunca dormem. Mas o chamado permanece. A voz de Jesus não se calou. Ela ainda ecoa, suave e firme, no meio do barulho do mundo. Ela atravessa o caos das redes sociais, o cansaço do dia, as distrações da alma, e encontra você. Sim, você. Com seus medos, com seus pecados, com sua história marcada por erros e recomeços, com sua fé às vezes vacilante, às vezes forte como rocha, com sua vida corrida, confusa, cansada. E ainda assim, Ele chama. Segue-me. Mas o que significa isso hoje? Não estamos mais à beira do mar da Galileia. Não temos uma túnica sobre os ombros, nem andamos descalços sobre a areia. Mas temos algo mais profundo: a possibilidade de responder com a vida. Hoje, seguir Jesus não é apenas mudar a agenda, é mudar o propósito. É entender que onde quer que você esteja, no trabalho, na faculdade, em casa, no ônibus, na rua, você é um reflexo do reino. Você é a Bíblia que alguém vai ler. Você é a oração respondida de alguém que ainda está esperando. Você é o braço estendido, o ouvido atento, o olhar de compaixão. Mas quantas vezes ignoramos esse chamado diário? Quantas vezes escolhemos o conforto da rotina, em vez da ousadia da fé? Quantas vezes nos silenciamos quando deveríamos falar, ou falamos quando deveríamos apenas amar? Jesus está chamando uma geração disposta. Gente imperfeita, sim, mas disposta. Disposta a amar os rejeitados, a servir sem plateia, a perdoar o imperdoável, a levar luz onde só há escuridão. E talvez esse chamado tenha um nome. Talvez ele esteja te chamando para voltar a orar como antes, ou para finalmente começar. Talvez seja a hora de evangelizar aquele amigo que você evita por medo, de restaurar um relacionamento quebrado, de usar seus dons, não para se exaltar, mas para edificar, de deixar de fugir e se render. Porque o chamado de Jesus nunca foi uma ideia vaga. Foi sempre um ato de amor direto e pessoal. Ele te vê no meio de milhões, no meio da multidão que corre, que grita, que consome. Ele te chama. Não porque você é o mais preparado, mas porque Ele te ama. Você não precisa estar limpo para vir. É vindo que Ele te limpa. Você não precisa estar forte. É na fraqueza que Ele se aperfeiçoa.
mas você precisa responder. Porque o chamado não é só uma palavra bonita, é um compromisso. É deixar o ego, é carregar a cruz, é viver por algo que o mundo não entende, mas o céu celebra. É ir contra a maré, é ser luz no escuro, é ser voz profética no silêncio cúmplice, é ser abrigo em um mundo que expulsa, é ser pão em tempos de fome de alma, é ser cura num mundo ferido. E você pode pensar, mas eu só sou um... E Jesus responde, era só um Mateus também. E ele mudou a história. Você é resposta. Você é parte. Você é escolhido. E se ainda resta dúvida, olhe para a cruz. Olhe para o sangue. Olhe para o amor que não hesitou. E entenda, o chamado não vem porque você é suficiente. Ele vem porque Jesus é. Hoje ele passa de novo. Entre as notificações do seu celular, entre as vozes do seu dia, entre os compromissos, os medos, os sorrisos forçados. Ele passa e olha. Olha com o mesmo olhar que viu Mateus e diz como antes: segue-me. E agora, chegamos ao momento da decisão. Até aqui você ouviu palavras, sentiu o peso da mensagem, reconheceu talvez feridas antigas, sonhos que adormeceram, desejos que já não tinham nome. Você mergulhou na história de um homem comum, chamado Mateus, e percebeu que, no fundo, essa história tem muito mais a ver com você do que imaginava. Porque o que aconteceu naquela tarde, diante daquela mesa, ainda acontece hoje. A mesa continua ali, representando tudo o que você construiu para se proteger, tudo que você acumulou para se sentir seguro, tudo que você tolerou para não encarar o verdadeiro vazio. Ela pode ter forma de uma carreira, de um relacionamento que te afasta de Deus, de vícios silenciosos, de medo, de controle, de uma fé morna que assiste mas não vive. Mas então, Jesus passa e diz: segue-me. E nesse instante, o céu silencia, o universo inteiro prende o fôlego. Porque o que você decidir, muda tudo. Mateus não sabia o que viria depois. Ele não sabia que escreveria um evangelho, que se tornaria uma voz do reino, que inspiraria milhões séculos depois. Ele só sabia de uma coisa: Jesus o havia chamado, e isso era tudo o que importava. Agora, olhe para dentro de si, com honestidade, com coragem. O que está te prendendo? O que te mantém sentado, dia após dia, à mesma mesa, repetindo os mesmos padrões, carregando os mesmos pesos? Jesus está aqui, não como uma ideia religiosa, mas como uma presença viva, como alguém que te conhece por inteiro, que viu seus dias bons e seus piores, que ouviu suas orações e seus silêncios, que esteve com você, mesmo quando você achou que estava sozinho. E agora, ele te convida a fazer o que Mateus fez: levantar, deixar tudo, seguir. E não, isso não significa que você precisa largar tudo fisicamente. Significa algo maior: entregar o coração, rasgar o orgulho, abrir espaço para o Espírito de Deus habitar. Seguir Jesus é se render. É não viver mais pelos seus próprios planos, mas pelos propósitos dele. É ser transformado, dia após dia. É dizer sim hoje, e também amanhã, e no dia seguinte, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo chorando, porque o chamado não depende da sua força, mas da sua resposta. Quantas vezes você disse depois, mais tarde, quando eu estiver melhor?
Mas e se o tempo for agora? E se o hoje for o seu dia de levantar? E se essa palavra, esta tela, esta música forem o sussurro de Deus dizendo: Filho, filha, eu te quero perto. Ele não está te pedindo desempenho, está pedindo entrega. Ele não está esperando sua perfeição, está esperando sua decisão. Talvez você tenha vivido anos na igreja, mas nunca disse um sim profundo. Talvez você se afastou, talvez você se culpa, talvez você ache que já é tarde demais. Mas o coração de Jesus grita por dentro da sua história: Vem, eu tenho mais para você. Eu posso reescrever tua vida com graça, com poder, com paz. Você pode imaginar o que acontece quando alguém diz um sim de verdade a esse chamado? Portas se abrem, correntes caem, a mente se renova, o coração ganha força, e mesmo que nada fora mude de imediato, algo dentro de você muda para sempre. Mateus se levantou e nunca mais foi o mesmo. Hoje, essa mesma chance bate à sua porta. Ela não vem com garantias humanas, vem com uma promessa eterna. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar onde está, ou pode levantar. Você pode assistir essa mensagem, ou pode viver essa mensagem. Você pode admirar o chamado, ou pode responder ao chamado. A mesa está posta, a multidão continua aflita, a seara continua grande, o céu continua esperando, e Jesus continua dizendo: Segue-me. E agora, depois de tudo que você ouviu, depois de todas as palavras, as histórias, os silêncios e os suspiros, resta uma pergunta sagrada: o que você vai fazer com o chamado? Porque o Evangelho nunca foi um espetáculo para ser assistido. Foi sempre um convite para ser vivido. Foi sempre um chamado para transformação e não para conformidade. Foi sempre um eco de amor que atravessa o tempo, a cultura, as dores e chega até você. Aqui, agora. Talvez você esteja com o coração acelerado. Talvez esteja chorando. Talvez algo dentro de você tenha despertado como uma chama que há muito tempo parecia apagada. Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo se movendo. É o céu tocando a terra. É a eternidade sussurrando dentro do seu peito. Levanta-te. Segue-me. Eu tenho mais para você. E não pense que você precisa entender tudo agora. Mateus não entendeu. Os discípulos não entenderam. Ninguém entende plenamente os caminhos de Deus. Mas todos os que disseram sim, viveram o extraordinário. Viveram curas. Viveram milagres. Viveram noites escuras também. Mas nunca estiveram sozinhos. Nunca. Jesus não promete facilidades. Ele promete presença. Ele promete caminhar ao seu lado. Te sustentar quando suas pernas falharem, te consolar quando ninguém mais entender a dor, te renovar quando o mundo disser que acabou. E essa promessa não é apenas para pastores, líderes ou gente de igreja. Essa promessa é para você, com sua história, com suas marcas, com seus tombos e recomeços. Você já tentou tantas coisas, correu atrás de tantos sonhos, tentou se preencher com tantas vozes, conquistas, distrações. Mas agora, você sabe. O que realmente falta não é mais um plano, é uma direção, é uma rendição. Renda-se a esse amor. Permita-se viver um novo começo. Levanta da sua mesa. Desprenda-se das correntes invisíveis. Deixe Jesus conduzir. Porque quando você diz sim ao chamado, não é apenas a sua vida que muda. Outras vidas são tocadas. Outros corações se acendem. Outras histórias renascem. O chamado de Mateus não parou em Mateus. Ele atravessou gerações, atingiu continentes.
chegou até aqui, até você, e pode continuar através de você. Talvez ninguém te acredite. Talvez você mesmo tenha dificuldade de acreditar. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o que ninguém sabe. Ele sonha com você antes mesmo de você sonhar com Ele. E Ele não te chama por acaso. Ele te chama por amor. Ele te chama porque tem uma missão. E essa missão começa com uma decisão: levantar-se, responder, seguir. Não precisa ter pressa. Mas também não adie mais. Porque há um tempo para tudo. E talvez este seja o tempo do seu recomeço. O céu está de pé. Os anjos observam. O Espírito te envolve. E Jesus te chama. Mais uma vez. Segue-me. Silêncio. Uma pausa. Música suave. Narrador. Voz serena. Final. Se essa palavra falou com você, não deixe passar. Escreva nos comentários: eu estou pronto. E vamos orar por você. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa voz. E se inscreva no canal para caminhar conosco nesta jornada, que vai muito além de um vídeo. Vai até a alma, vai até o céu, vai até o coração de Deus. Que o amor de Cristo te abrace, que o Espírito Santo te guie e que você nunca mais ignore o chamado.